死者さE yo ho! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? Como eu disse lá no Fala Mais Joga de segunda-feira, essa semana o Tsui está voltando às atividades do canal depois de uma grande pausa que o Tsui deu. Eu agradeço novamente a todos vocês que entenderam e deram apoio ao Tsui. O Tsui realmente fica feliz, pessoas, ainda mais sabendo que vocês realmente gostam do conteúdo daqui, gostam dos vídeos do Tsui, que alguns deles animam vocês. Eu realmente fico muito feliz. O Tsui deu uma pausa, mas agora eu estou de volta. E da última vez nós paramos em uma análise, né? Então, hoje é dia de anime e hoje irei falar sobre um anime bem conhecido e que foi muito falado na época do seu lançamento. E até mesmo hoje em dia muita gente fala dele. Hoje irei falar sobre Mirai Nikki, o anime dos diários que prevêem o futuro. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. Mirai Nikki é um anime shounen de gênero mistério, ação, sobrenatural, thriller e psicológico. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome publicado desde 2006, escrito e desenhado por Esuno Sakai. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Asread. Eu acho que eu só cheguei a falar desse estúdio umas 2 vezes aqui no canal. Esse é o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Ga-Rei Zero, Shuffle, Corpse Party Tortured Souls e Grand Order, que por sinal é do mesmo autor. O anime foi ao ar no Japão dia 9 de outubro de 2011 e durou até 15 de abril de 2012, contendo um total de 26 episódios e 2 ovas. Então vamos começar. Mirai Nikki. A tradução do nome seria algo como Diário do Futuro, nome esse que já explica quase todo o plot da história. O seu mangá começou a ser publicado em janeiro de 2006 e terminou as suas publicações em dezembro de 2012 com um total de 12 volumes encadernados. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história. Bem, na história nós iremos acompanhar os acontecimentos na vida de Amano Yukiteru. O Tsui não gosta desse moleque. Calma, Tsui. Bem, Yukiteru é um garoto bem quieto, um tanto tímido e muito reservado. Ele é bem antissocial também, não falando muito com os outros na escola. O Yukiteru é uma pessoa que passa a maioria do seu tempo observando tudo o que acontece à sua volta. E recentemente ele passou a ter um hobby, escrever tudo o que ele observa em seu diário no celular. O Yukiteru literalmente escreve tudo, desde uma pequena pedra que ele vê no caminho e desvia dela por um lado, até mesmo conversas no ar que ele ouve das pessoas à sua volta. É uma mania tão grande essa dele que as pessoas na escola acham até estranho, e juntamente com a sua maneira de agir nos lugares, o Yukiteru não tem muitos amigos, para não dizer nenhum. Porém, ao chegar em casa, as coisas mudam, pois o garoto possui alguns amigos, que ele encontra toda vez que ele está sozinho, através da sua imaginação. Literalmente, como se fossem amigos imaginários. Um deles sendo Deus Ex Machina, como o próprio nome diz, um deus que controla o tempo e o espaço. E o Yukiteru sempre vai até esse mundo de imaginação quando ele está sozinho. O garoto é bem solitário e não possui nada além de escrever o seu diário e acessar esse mundo imaginário. Mas ele está bem com tudo isso, ele não se incomoda. Deus diz a Yukiteru que ele está preparando um jogo muito interessante para agitar um pouco as coisas e tirar o tédio. Ele diz que irá dar o futuro ao garoto. Sem entender nada, o garoto não se importa muito, afinal aquilo tudo era coisa da sua cabeça, da sua imaginação. Mas é aí que ele estava errado. Na manhã seguinte, ao olhar o seu celular, ele nota que as anotações que ele geralmente faz nele durante o dia já estavam anotadas ali e com os horários mais avançados do que o atual. No começo ele não dá tanta bola, mas conforme o dia vai passando, ele vê que o que estava escrito ali realmente estava acontecendo e não era mera coincidência. O diário de Yukiteru estava realmente prevendo o futuro, com anotações escritas da maneira que ele anotava antes em seu diário, como se fossem relatos de tudo
tudo que ele observou. Ele volta a conversar com Deus e realmente confirma que o diário previa o futuro de Yukiteru. Mas Deus o avisa que aquele diário agora era um só com ele, que ele deveria protegê-lo como se aquilo fosse a sua vida. O garoto não entende o que ele quis dizer com aquilo, mas passa os seus dias utilizando e aproveitando demais do poder do diário, até que ele nota uma das alunas de sua sala o observando e acha aquilo estranho. Então, perto do final do dia, o seu diário manda uma anotação estranha, onde dizia que o serial killer que estava solto na cidade havia o encontrado e o matado, terminando o texto com a frase Dead End. A garota de antes aparece e confirma que aquilo realmente era o destino de Yukiteru. A garota se chama Gasai Yuno e parecia saber sobre o diário dele. Com medo, pensando que ela poderia ser o serial killer que iria matá-lo, o garoto foge, mas de alguma forma Yuno parecia sempre saber onde ele iria, até que ele finalmente é encurralado por ela em um elevador e ela revela também ter um diário do futuro. Totalmente assustado, ele tenta pegar alguns dardos em seu bolso para acertá-la, mas a garota lhe dá um beijo repentino, fazendo com que ele fique mais confuso ainda. Yuno também era uma dona de diário, porém o diário dela previa as coisas que iriam acontecer com Yukiteru a cada 10 minutos, e as anotações dela pareciam a de uma stalker louca. A Yuno realmente aparentava ser uma stalker apaixonada pelo Yukiteru. Porém, graças a isso, ela consegue mudar o futuro do garoto, que iria morrer logo em seguida. Quando isso acontece, o diário emite um som de distorção e as anotações escritas no futuro são alteradas, mostrando os novos caminhos do usuário do diário. Só que antes mesmo dele poder pensar em algo, a Yuno diz que eles têm que dar um jeito no serial killer, pois ele também era um usuário de diário, e de uma maneira ou de outra ele iria conseguir perseguir os dois até matar o Yukiteru. Então ela o lembra do que Deus disse, sobre o diário ser como se fosse a vida dele. Se eles conseguissem danificar o diário do assassino, ele iria morrer junto com o diário. Com medo de morrer, o garoto segue a estratégia que Yuno ofereceu e de algum jeito ele consegue danificar o diário do assassino e o eliminar. Então, ao confrontar Deus e perguntar o porquê de mais pessoas possuírem diários do futuro, Deus responde que ele nunca havia dito que somente o Yukiteru ia ter um diário daqueles, e que tudo aquilo era apenas um jogo, como ele havia dito antes, e as coisas tinham apenas começado. Deus organizou um jogo onde 12 participantes, todos com esse costume de escrever diários, receberiam esse poder de prever o futuro em seus diários, que são chamados de Mirai Nikki, Diários do Futuro. Esse jogo era literalmente um Battle Royale, um jogo de sobrevivência onde apenas um desses 12 iria sobreviver, e Yukiteru acabou de eliminar um dos jogadores. Todos eles deveriam usar o poder dos seus diários, encontrar os outros usuários e eliminá-los, matando-os ou destruindo seus diários, enquanto tentam evitar que a Dead End chegue para eles. E o prêmio desse jogo? Além da sobrevivência, o vencedor iria se tornar o sucessor do trono do Deus Ex Machina, tomando o seu lugar. Então, após tudo explicado, o jogo realmente começa agora, com diversos dos outros competidores mirando o Yukiteru nessa batalha, pois ele parecia ser o alvo mais ingênuo e fácil deles. Assustado e sem saber o que fazer, Yukiteru apenas cai em desespero ao saber de tudo, e saber que ele não pode fazer nada sozinho. E é então que a única aliada dele nisso tudo, a sua stalker Gasai Yuno, diz que irá protegê-lo da maneira mais louca e assustadora possível. E a partir daqui, pessoas, a história segue, onde iremos acompanhar vários acontecimentos bem loucos e muito, mas muito perigosos envolvendo a busca pela sobrevivência de Yukiteru. Onde, além de ter que se preocupar com todos querendo matá-lo, ele ainda terá que ficar esperto com Yuno, que é uma stalker bem obsessiva, louca por amor e yandere, e que não medirá esforços pelo bem do garoto. Bem, logo mais eu falo sobre algumas outras coisas do anime, por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Eu já vou começar falando, pessoas, que tanto o traço quanto a animação de Mirai Nikki são muito bons. O traço segue muito parecido com o do mangá, trazendo ótimos designs de personagens, uma animação bem bonita e que causam bastante impacto com os acontecimentos. O anime também é bem trabalhado na questão de gore, da violência, mas ele não é muito pesado como em outros animes mais violentos, mas é bem feito aqui em Mirai Nikki, trazendo bastante momentos um tanto repulsivos, aqueles momentos que fazem você
se sentirem um pouco mal assistindo, só que causando mais impacto por conta do momento da história, que muitos são bem surpreendentes. A trilha sonora é ótima, o anime varia com diferentes estilos musicais, só que no mais, as músicas tocadas são muito boas, principalmente as aberturas e encerramentos. O anime possui 2 aberturas e 2 encerramentos principais. As músicas são Kusou Mesorogiwi, tocada por Yosei Teikoko. Essa é a primeira abertura do anime, tocada dos episódios 2 até o 14. Eu curtia muito essa banda nessa época, pessoas. Blood Teller, tocada por Fei Lan. Esse é o primeiro encerramento, tocado do primeiro ao episódio 14. Dead End, também por Fei Lan. Essa é a segunda abertura, as músicas dessa banda são muito boas. E Filament, também por Yosei Teikoko. Esse é o segundo encerramento. E agora a dublagem. A dublagem de Mirai Nikki é muito boa, pessoas. Embora os dubladores do Yukiteru e da Yuno não terem feito muitos personagens, eles fizeram um ótimo trabalho no anime, que também traz muitos nomes conhecidos, mas eu não posso falar de maioria deles, senão eu acabo spoilando personagens que irão aparecer na história. Bem, Togashi Misuzu. Ela é a dubladora do Yukiteru. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Shinatsu Azuki do Makenki, a Minakami Mai do Nichijou e a Tobiichi Origami do Date Alive. E eu até falaria da dubladora da Yuno, pessoas, mas ela não dublou tantas personagens que necessitam de destaques assim. Então eu irei falar sobre Wakamoto Norio. Ele é o dublador do Deus Ex Machina. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Alexander Anderson do Hellsing Ultimate, o Cell do Dragon Ball e o Bison dos jogos da saga Street Fighter. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. Bem, Mirai Nikki foi um anime que, na época em que ele foi lançado, eu me lembro que deu muito o que falar. Em quase todo lugar o pessoal falava desse anime, falando do quão legal ele era, do quão interessante a história dele era, e principalmente por conta da violência que o anime proporcionava. Realmente, o anime possui muitos momentos bem violentos. É muito sangue jorrando, momentos tensos, mutilação e até mesmo violência sexual, pessoas. Mas isso é tudo demonstrado de uma forma muito impactante na história. E muitos desses acontecimentos ocorrem por conta da Yuno. Ela é a garota propaganda de Mirai Nikki. Ela é a personagem que conquistou várias pessoas que assistiram. Ela é uma personagem bem complexa e muito, mas muito louca. Ela é uma real yandere. Você vê o quão obcecada pelo Yukiteru ela é, o quão ela o ama, e por conta disso ela realmente não mede esforços para garantir que ele vá sobreviver durante esse jogo de sobrevivência. Mas como toda yandere, a Yuno é muito possessiva. Ela quer o garoto só pra ela, com medo de que se ele arranjar qualquer tipo de amizade, ele irá abandoná-la e se apaixonar por outra pessoa. E com isso ela acaba fazendo coisas realmente assustadoras e bem cruéis. O próprio Yukiteru tem medo dela, mas ele não diz e não faz nada, pois ele sabe que sem ela ele não pode sobreviver a esse jogo que ele foi arrastado. Então ele continua com ela pela própria sobrevivência, pelo seu próprio bem, apesar de não concordar com muitas das coisas que ela faz. Porém, durante a história ele vai sim desenvolvendo sentimentos por ela, pois no fundo de tudo ela ainda é uma garota normal, ou quase. A jornada desses dois durante o anime é bem intensa, pessoas. Eles encaram todo tipo de perigo, ameaças e situações assustadoras. Tudo isso enquanto tem que usar os seus Mirai Nikki de alguma maneira inteligente para evitar a todo custo que os seus Dead End cheguem. O anime é uma boa mistura de thriller com momentos psicológicos, chegando a ser bem repulsivo em alguns momentos, mas ainda assim ele possui muita ação, o que empolga demais enquanto se assiste. No mais, o que o Tsui realmente se irritou durante o anime todo foi com o protagonista, o Yukiteru. Ele é um personagem que me fez realmente não gostar dele. Porém, ainda assim, eu entendo o lado do garoto nisso tudo. Ser arrastado para um jogo onde ele tem que matar pessoas para sobreviver, enquanto evita ser morto por eles, ainda mais não tendo como escapar disso tudo, é compreensível, porém, algumas decisões e atitudes do garoto foram o que realmente me irritaram nisso tudo. Mas é só assistindo para vocês entenderem, pessoas. No fim, foi um anime muito bom, que possui muitos plot twists até o seu final, mas o final normal do anime meio que decepcionou um pouco. Mas eu digo normal, pessoas, porque o anime não termina no episódio 26. Esse não é o verdadeiro final do anime, pessoas. Ele na verdade termina com um episódio OVA, que eu irei comentar em seguida, na informação extra.
Mirai Nikki, pessoas, possui algumas histórias extras e até algumas outras adaptações, começando com um mangá que foi lançado em novembro de 2008, Mirai Nikki Mosaic. Esse é um mangá de volume único que conta um pouco sobre os outros usuários de Mirai Nikki que aparecem na história principal. Em março de 2010, outro mangá começou a ser publicado, também de volume único, Mirai Nikki Paradox. Nesse mangá, Yuno e Yukiteru são substituídos por dois outros personagens que existem na história principal, e eles passam por alguns acontecimentos da história original, mas de uma maneira diferente. Em dezembro de 2010, foi lançado o primeiro OVA de Mirai Nikki, que veio antes do anime. Esse OVA foi lançado junto com o volume 11 do mangá. Ele tem duração de somente 8 minutos e adapta algumas partes do primeiro volume do mangá. Ele serve mais como um teaser para o anime que viria alguns anos depois. Em março de 2011, mais um mangá de volume único foi publicado, Mirai Nikki Mosaic Keshi. Dessa vez esse é um mangá voltado totalmente para comédia e segue naquele estilo 4-koma, com histórias em 4 quadros. Em fevereiro de 2012 foi publicada uma adaptação para a novel de Mirai Nikki. Essa novel durou até maio do mesmo ano e contém somente 2 volumes encadernados. Mirai Nikki recebeu também, em abril de 2012, uma adaptação para live action chamada Mirai Nikki Another World. Essa live action adapta alguns acontecimentos do mangá, porém utilizando personagens originais para o filme, mas servindo como se fossem os personagens da história original, substituindo eles, mas até a personalidade deles foi substituída. E finalmente, em junho de 2013, foi lançado o último OVA de Mirai Nikki, Mirai Nikki Radial. Essa OVA é aquela que eu falei que finalmente traz o final verdadeiro do anime, pessoas. Então deixem para assistir essa OVA após terminarem um anime normal. Essa OVA também possui uma versão em mangá com o mesmo nome. Concluindo, Mirai Nikki é um anime muito bom, com uma história bem interessante, acontecimentos muito empolgantes, impactantes e um tanto repulsivos, aqueles momentos que você se sente um pouco mal assistindo. Mas ainda assim é uma boa história de se acompanhar e que possui muitos plot twists no decorrer dela, uns até bem impressionantes. Os personagens do anime são bons, alguns sendo mais interessantes do que outros, e alguns chegam a dar certa raiva em alguns momentos, por conta de algumas decisões e ações que eles tomam. A história segue de uma maneira muito legal e muda bastante durante a sua reta final, que termina de uma maneira muito legal e que deve ser completada ao assistir a OVA Radial, que é muito importante, pois é o final verdadeiro da trama. Enfim, Mirai Nikki é um anime bem divertido de se assistir. Ele possui bastante ação, momentos onde o lado psicológico bate bem forte, possui um romance louco e até bonito em alguns momentos, vários acontecimentos bem intensos, um protagonista um pouco irritante, mas que melhora mais pra frente, e uma violência bastante presente, que é bem feita, mas não é tão pesada quanto em outras obras mais adultas. Então, se você é alguém que gosta de animes com uma história simples de se entender, com um conceito bem interessante, cheia de ação, loucura, momentos tensos, alguns momentos um pouco angustiantes, com bastante violência e vários plot twists no decorrer da história, Mirai Nikki é um anime que você pode gostar. E é isso, pessoas, o Tsui vai estar deixando na descrição do vídeo o link para o mangá de Mirai Nikki em português Brasil para vocês lerem. O mangá já terminou e vai estar completinho para vocês lerem, então é só chegar lá e ler. E bem, pessoas, lembrando que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho, são muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo, editando. Então, caso tenha gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?